Uma alimentação saudável e gostosa é tudo o que procuramos para a nossa família. A Gela e Queijo Delivery oferece uma grande variedade de opções diariamente para você almoçar bem e o melhor, onde você estiver. Atendemos de segunda a sexta-feira com delivery e o melhor preço da cidade. Faça o seu pedido pelo WhatsApp e receba as nossas delícias. Gela e Queijo Delivery. WhatsApp 84 987 95 44 26. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá pra cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. O que é um cabelo? Então, o cabelo, ou fio de cabelo, ele forma-se ao nível de uma raiz que sai da epiderme, que se designa por folículo pilosebáceo. Em especial, o cabelo é constituído por uma proteína específica denominada queratina, lipídios com origem nas glândulas sebáceas, garantindo a proteção do cabelo. E, finalmente, melanina, que é um pigmento responsável pela cor natural dos cabelos. O fio de cabelo divide-se em 3 partes: a cutícula, o córtex e a medula. Então, a cutícula é a camada exterior do fio capilar. Ela é constituída por escamas feitas de placas finas de queratina, empilhadas uma às outras como as telhas de um teto. É uma proteção impermeável. Já o córtex representa 90% do peso do fio do cabelo. Ele é constituído por queratina, cuja organização dá ao cabelo a sua força e a elasticidade. O córtex é igualmente constituído por melanina, responsável pela cor dos cabelos. Em seguida, nós temos a medula, que é um pequeno canal oco no centro do fio cabeludo. Nos cabelos muito finos, por vezes até ele nem existe. Uma média, temos 200 a 300 cabelos por centímetro quadrado no couro cabeludo, ou seja, cerca de 100 mil no total, sendo que perdemos de forma natural de 50 a 100 por dia. A vida do cabelo é uma sucessão de etapas que formam o ciclo capilar. Cada folículo pilosebáceo tem, ao longo da vida, uma média de 25 ciclos pilares. Durante um ciclo, o cabelo cresce, persiste, evolui e cai de acordo com 3 fases. Então vamos ver quais são essas 3 fases. A primeira fase é chamada anagênica, a segunda é fase catagênica e a terceira é a fase telogênica. Na fase anagênica, fase de crescimento que dura entre 3 e 6 anos e num dado momento abrange 85% da cabeleira. A fase catagênica
é uma fase de transição, quer dizer, regressão do cabelo, que dura entre 2 e 3 semanas, envolvendo 1% da cabeleira. E, finalmente, a fase telogênica, que é uma fase de eliminação, que dura entre 2 e 3 meses, envolvendo 14% da cabeleira. Portanto, nós estamos hoje falando aqui sobre queda de cabelo. E é interessante porque é uma coisa que interessa a todos nós. Então, nós vamos estudar durante esse momento aqui algumas coisas que muito nos interessam, algumas nós conhecemos, outras não. Então, espero que seja de utilidade para todos nós. Cabelo dita moda e marca épocas. E tem um papel fundamental na composição da aparência das pessoas. O cabelo nasce no couro cabeludo em uma cavidade chamada folículo piloso. Lá, agrupam-se as células que perdem seus núcleos, ou seja, células mortas, formando o fio de cabelo. Por isso, para ter cabelos bonitos e brilhantes, é preciso ter cuidados diários, com tratamentos específicos para prevenir os danos aos fios e promover o tratamento do couro cabeludo. Diariamente, o cabelo está exposto a várias agressões, sejam elas do meio ambiente ou impostas por nós mesmos. Cada fio de cabelo é formado por 3 partes: medula, córtex e cutícula, e uma estrutura semelhante a um lápis. A parte mais interna é a medula, que corresponderia ao grafite do lápis. Depois vem o córtex, que representa 95% do fio e corresponderia à madeira do lápis. E finalmente a cutícula, que seria o verniz que envolve o lápis. A cutícula é formada por células achatadas e sobrepostas, organizadas como as telhas de um telhado, e tem a função de proteger o interior do cabelo. Quando a cutícula está alinhada, mantém as moléculas de água e de proteína seladas dentro do fio, conservando-os maleáveis, com brilho, fortes e macios. O córtex é a parte interna do cabelo e representa o corpo do fio. É formado por proteínas de queratina que dão força, forma e cor aos cabelos. Qualquer dano ao córtex terá como consequência a quebra do cabelo ou a formação de pontas duplas. Já a medula é a estrutura central do cabelo e distribui proteínas ao longo dos fios. Pequenos atos diários, como pentear ou escovar os cabelos, utilização do secador ou produtos químicos podem intensificar os danos à cutícula. Nos cabelos danificados, as escamas estão abertas, o que provoca perda de brilho, umidade e resistência. É por isso que eles necessitam de um tratamento profundo e intensivo. Ele pode ser curto, comprido, liso ou crespo, preto, castanho ou loiro, não importa. É ele que mostra nosso estilo, expressa nossa feminilidade, personalidade e até sensualidade. Mas afinal, o que são os cabelos? São fibras naturais responsáveis pela proteção da pele, isso é, do couro cabeludo. E são compostos de proteínas, água, lipídios e elementos residuais, como cálcio, magnésio e zinco. E você sabe por que tantos produtos no mercado falam de proteínas? Porque as proteínas são os principais componentes dos nossos cabelos, podendo representar até 96%. E sua reposição significa cabelos mais bonitos e saudáveis. Assim, existem produtos com queratina, proteínas de trigo, da aveia, entre outras. Agora, olha só algumas curiosidades sobre o nosso cabelo. Por dia, nós perdemos de 80 a 100 fios de cabelo. Ele cresce de 1 centímetro a 1,5 centímetros por mês, aproximadamente 15 centímetros por ano. Cada pessoa tem de 100 mil a 150 mil fios de cabelos. Nossos cabelos são tão essenciais que agora eu convido você para uma viagem cheia de descobertas. Esse aqui é o fio do nosso cabelo. Ele é formado por 2 partes principais sobrepostas. A cutícula, que é a camada mais externa e atua como uma parede de proteção para o interior do cabelo.
são as cutículas que protegem os fios de agressões externas e, quando saudáveis, garantem o brilho, a maciez e deixam os fios mais fáceis de pentear. E o córtex, a maior parte do cabelo, cerca de 80%, é constituído por um conjunto de fibras que doam a elasticidade e a resistência à ruptura. E é no córtex que fica a melanina, pigmento que dá cor aos cabelos. Mas além dos fios ou hastes que podemos ver, existe a estrutura interna dentro do couro cabeludo, chamada bulbo ou raiz. Essa é a parte viva do cabelo, que fica implantada no couro cabeludo e recebe dos vasos sanguíneos a nutrição para o fio de cabelo. Os cabelos passam por várias fases: crescimento, transição e desprendimento, assim como a vida: nascimento, crescimento e morte. Durante a nossa vida, os folículos passam por essa fase mais ou menos 25 vezes. Olá! Falando um pouco ainda sobre a importância das terapias capilares a nível do consultório dermatológico do tricologista. Aqui nós vamos dar um exemplo de uma mulher com o que nós chamamos de eflúvio telógeno. Você consegue observar que a quantidade de cabelos ela é boa, você não observa rarefação, mas é uma paciente que se queixa de muita queda de cabelo. Então, neste caso, quando nós passamos ao exame do videodermatoscópio, você consegue observar aqui que as raízes do cabelo, ou seja, os fios do cabelo, eles têm todos mais ou menos o mesmo diâmetro, né? Esses espaços que vocês observam, eles são normais. Por quê? Porque a lente ela é muito aumentada. Então aqui não é falha, é porque você está aumentando mais de 100 vezes aquilo que você observa a olho nu. Então, aqui nesse tipo de exame, que é o videodermatoscópio, você vai observar a espessura da haste do cabelo. Então você pode olhar e mais ou menos todas elas têm o mesmo diâmetro, né? Isso significa então que se essa pessoa está com queixa de queda de cabelo, se você fez um exame a nível de consultório, observou no teste da tração leve, que é você fazer uma tração leve mesmo nos cabelos, puxar um pouco do cabelo, e vem mais do que 5 fios, ela está numa queda aguda. Aí, óbvio que ela precisa passar por uma anamnese, que é um questionamento sério, para compreender o que aconteceu que está causando essa queda de cabelo, né? Então, não é o foco desse vídeo. Esse vídeo é para a gente compreender que existem tipos diferentes de queda de cabelo, com apresentações diferentes na clínica e, consequentemente, no exame clínico da região do couro cabeludo, né? Então, nesse caso, o que é importante fazer? Ela vai, óbvio, levar exames para realizar no laboratório para saber qual que é o tipo de deficiência, se ela está com falta de ferro, de vitamina D, se tem problema de tireoide, se ela está muito estressada, enfim. Ela vai fazer o uso dos produtos domiciliares. Porém, para que esses produtos ajam de uma forma correta, nós indicamos que junto desses produtos ela realize procedimentos do quê? De um detox do couro cabeludo para uma limpeza profunda, caso essa pessoa tenha oleosidade, de um peeling no couro cabeludo que vai fazer com que esta pele ela sejam eliminadas as células mortas, como nós fazemos no rosto, né? E aí tudo aquilo que ela for usar em casa vai ter uma melhor absorção, uma melhor resposta e, consequentemente, essa queda de cabelo vai cessar. Então agora nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho aqui sobre cabelo, vendo a opinião também de uma médica dermatologista, a doutora Mirela Dantas Filho. Nessa oportunidade, nós gostaríamos que a doutora Mirela nos falasse um pouco sobre o problema do encanecimento precoce, ou seja, dos cabelos muito cedo se tornarem esbranquiçados, que isso é um pavor, né, para as mulheres. Então, por que acontece isso? Quais são as causas? Se pode evitar esse encanecimento precoce? E também mostrar assim que grande parte
dos distúrbios que nós encontramos normalmente nos cabelos, eles ocorrem por conta do mau uso dele. Então tem pessoas que lavam de menos, tem pessoas que lavam de mais, tem pessoas que usam shampoos os mais variados, indicações de pessoas às vezes que têm poucos conhecimentos sobre isso. Então o cabelo é um órgão como qualquer outro. Se usa muita escova, se usa muita coloração, se usa muito secadores. Então, eu gostaria que a doutora Miranda nos mostrasse o porquê dessas coisas, como evitar, como prevenir e talvez também como tratar. Bem, uma pergunta frequente é justamente em relação ao encanecimento dos fios, né? A perda da coloração dos fios, tornando eles brancos. O que dá pigmentação aos fios é a melanina. A melanina ela vai ser produzida pelo melanócito que existe no fio capilar. Existem vários fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, que vão fazer com que haja uma produção diminuída dessa melanina no fio. Um desses fatores são os fatores ambientais, né? Nós temos no nosso dia a dia a poluição, a alimentação, a química capilar, nós temos a exposição, que a gente chama de fotoexposição, exposição à luz do sol. Tudo isso são fatores extrínsecos que vão fazer com que exista uma desaceleração, uma diminuição da produção da melanina que dá pigmentação ao fio. Existe também aqueles pacientes que muito jovens, por genética, né, a genética dele vai ser para uma desaceleração precoce da produção dessa melanina. E por isso que nós temos pessoas com pouco tempo ficando com os fios mais brancos, perdendo essa produção da melanina. É claro que a gente precisa lembrar que todos os fatores físicos, como o calor, a chapinha, o secador, os produtos químicos, os alisantes, os despigmentantes, os descolorantes, todos esses fatores vão interferir nessa produção e vão fazer com que exista um desaceleramento da produção do pigmento do fio e contribuir para a canice precoce, né? Para esse fio se tornar mais branco. Sempre a gente vai tender a procurar no mercado shampoos, né? Cremes, condicionadores que sejam menos agressivos aos fios. Isso é uma forma de prevenção da parte genética, da nossa programação de produção do pigmento. A gente não consegue fazer modificação, mas da parte dos fatores externos, nós conseguimos prevenir através de escolhas corretas de shampoos, condicionadores, protetores térmicos, quem lança mão de chapinha, de secadores, quem vai muito à piscina, quem vai muito para a praia, precisa usar o produto que consiga fazer essa proteção térmica, da agressão térmica ao fio. Então, o tratamento em si, a gente não tem ainda, depois que o fio perdeu esse pigmento, ele não consegue mais voltar a produzi-lo, mas como forma de prevenção, nós temos esses diversos fatores que eu citei para vocês. Hoje em dia, a gente lança a mão na prevenção também do uso de antioxidantes orais, que são substâncias que fazem com que diminua, digamos assim, a produção de radicais livres,
que são agentes que também vão agredir e vão interferir com a produção desse pigmento. E aí, se eles não estão presentes, se a gente usa os antioxidantes, a gente retarda o envelhecimento capilar e a gente retarda essa diminuição da produção do pigmento. Hoje em dia, vocês vão perceber que vai ser extremamente comum uma história de transição capilar. Por que está tão na moda essa história de transição capilar? Porque cada vez menos os estudos têm mostrado que todos esses procedimentos de estiramento, de mudança de coloração, vão agredir o fio e pode levar à queda como a quebra desse fio. Então, hoje, com as orientações, né, com os pacientes lendo mais, se informando mais, está sendo mais comum essa questão da transição capilar. Por exemplo, um paciente que fez alisamento a vida toda, ele hoje em dia ele já aceita as suas ondulações, a sua fibra capilar, porque esse tipo de agressão pode levar ao dano a esse fio. O dano intrínseco, como o dano extrínseco a esse fio. Lembrem-se que nas patologias capilares nós vamos ter os eflúvios e as alopécias. O paciente ele não vai conseguir distinguir, separar o que é um eflúvio, ou seja, o que é uma queda de cabelo, para o que é uma alopecia, né? Uma rarefação até chegando à ausência do cabelo, como a gente identifica, por exemplo, nas alopecias areatas, né? Onde o paciente pode ter uma perda localizada em um único local, pode ter várias perdas em diversos locais do couro cabeludo ou de outras regiões, onde temos pelos como supercílios, como os próprios cílios e de diversas outras regiões do corpo que temos pelos. Então, é importante sempre, quando a gente vai examinar o paciente, o exame clínico, o exame físico, o exame laboratorial e também o exame capilar, que é através da tricoscopia ou do tricograma, que é feito pelo dermatologista, onde ele consegue, através de um aparelho específico, examinar o couro cabeludo, porque existem doenças que afetam o couro cabeludo e com isso vai terminar agredindo os fios, e existem patologias que vão agredir o fio. Então, nesse exame, a gente consegue analisar no tricograma fios e ver se eles estão sendo acometidos e por qual motivo está havendo esse acometimento. Então, é extremamente importante ter toda essa diferença. A parte capilar, a parte de tricologia é um mundo, né? E com diversos tipos de exames clínicos, exames laboratoriais, exames de imagens, e também é importante que vocês identifiquem na história clínica de vocês se esse paciente tem alguma alteração psicológica, psiquiátrica, porque muitos quadros de ansiedade, por exemplo, ou quadros depressivos, vão mimetizar e vão se exteriorizar na forma de agressão aos próprios fios. Tem pacientes que vão, no quadro de ansiedade, eles vão chegar e vão arrancar, fazer a atração dos fios, levando ao que vocês conhecem como tricotilomania. Muitos pacientes só arrancam, mas existem aqueles pacientes que arrancam e também ingerem, né, esses cabelos, causando o que vocês conhecem como tricobenzoar,
né? Até chegando a ter obstruções intestinais. Aí o paciente já tem um quadro psiquiátrico mais grave, mais importante, mas é legal, é válido vocês terem esse conhecimento mais amplo, que às vezes de uma patologia psiquiátrica o paciente vai ter uma alteração capilar e pode chegar a ter um quadro sistêmico mais grave, como uma obstrução intestinal, por exemplo. Uma alimentação saudável e gostosa é tudo o que procuramos para a nossa família. A Gela e Queijo Delivery oferece uma grande variedade de opções diariamente para você almoçar bem e o melhor, onde você estiver. Atendemos de segunda a sexta-feira com delivery e o melhor preço da cidade. Faça o seu pedido pelo WhatsApp e receba as nossas delícias. Gela e Queijo Delivery, WhatsApp 84 987 95 44 26. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá pra cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Então, queda de cabelo é uma coisa que interessa tanto ao sexo masculino como ao sexo feminino. Mas uma coisa assim que torna-se bem desagradável é quando nós notamos a queda de cabelos em horas indevidas, principalmente no sexo feminino. Então, fio de cabelo. Interessa-nos saber de início a sua composição. Então, o fio de cabelo, ele contém carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Então, essa é a composição que nós encontramos num fio de cabelo. Carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e enxofre, eles juntos formam uma proteína que é a queratina, que faz parte de 85% da composição do cabelo. E ele é completado com 12% de água e 3% de lipídios. Tipos de célula do cabelo. O cabelo possui cerca de 20 tipos de células. Então, ele tem 20 tipos de células, com as mais variadas funções. Além de formarem os fios, essas células estão ligadas a diversos sistemas do corpo humano, principalmente o sistema nervoso, o circulatório e o imunológico. Funciona também como um isolante térmico, protegendo a cabeça das radiações solares. Então, 20 tipos de células que, além de formarem os fios, eles têm uma ligação constante com o sistema nervoso, circulatório e imunológico. Funcionam também como um isolante térmico, protegendo a cabeça das radiações solares. Nascimento e evolução do cabelo. O cabelo nasce no folículo piloso. Cada folículo piloso tem vida própria, ou seja, cada cabelo cresce independentemente do crescimento dos outros. Se os folículos estivessem sincronizados, todos os cabelos cresceriam ao mesmo tempo. O folículo retrai-se à superfície do couro cabeludo.
É importante as pessoas que têm problemas com cabelo, cabelo que cai, cabelo que não cresce, peladas, enfim, necessita você fazer uma consulta médica. E é importante você saber o que você vai se queixar ao médico quando estiver se consultando com ele. Então você está perdendo cabelo apenas do couro cabeludo ou de outras partes do corpo também? Então essa é uma pergunta que o seu médico poderá lhe fazer. Ou se ele não fizer, você tem que dizer, bom, eu estou perdendo cabelo apenas do couro cabeludo. Ou se eu estou perdendo em outras partes do corpo também. Existe um padrão de perda de cabelo, como uma entrada ou área com menos cabelo, ou calvas no alto da cabeça, ou a perda de cabelo está ocorrendo em toda a cabeça. Então essa informação é importante para você dar para o médico. Se ela tem só uma entrada, se existem áreas com menos cabelos ou calvas no alto da cabeça, ou se a perda de cabelo está ocorrendo em toda a cabeça. Então esses detalhes são fundamentais. Depois pode ser perguntado, teve alguma doença ou febre alta recentemente? Você tinge o cabelo? Você seca seu cabelo com o secador? Com que frequência você faz isso? Com que frequência você lava seu cabelo? Que tipo de shampoo, spray fixador, gel ou outro produto você usa no cabelo? Passou por alguma situação de estresse incomum recentemente? Tem o hábito de arrancar fios de cabelo ou coçar o couro cabeludo? Todas essas perguntas deverão ser feitas pelo médico. Se não fizer, você pergunta para ele ou informa para ele essas coisas que estão sendo anotadas aqui. Depois, você tem outros sintomas, como coceira, descamação ou vermelhidão no couro cabeludo? Então isso aqui é uma anamnese das pessoas que têm problema no couro cabeludo, com queda de cabelo ou cabelo que fica esbranquiçado logo, enfim, defeitos que você pode ter no couro cabeludo. Que medicamentos você toma, incluindo medicamentos de venda livre? Olha, onde você chega, sempre tem um doutor, entre aspas, que vai lhe dar uma receita boa para você passar no seu cabelo. Medicamentos, chás, poções mágicas. Então, todos esses medicamentos você tem que mostrar ao seu médico que está usando. Principalmente medicamentos de venda livre. Queda de cabelo. Então, normalmente, quando a gente tem queda de cabelos, é necessário fazer, além daquela anamnese, daquela história que nós falamos, tem uma série de coisas que são importantes, como, por exemplo, a ferritina. Homens têm que ter entre 23 e 336 nanômetros por ml. E as mulheres de 11 a 306 nanômetros por ml. Então, a ferritina é importante na queda de cabelo. A mulher, por exemplo, quando ela tem 11, 12, apesar de estar dentro da faixa, mas ferritina baixa dá queda de cabelo. Então, é um dos exames, a ferritina, que é necessário ser realizada no paciente que tem essa queixa de queda de cabelo. Depois, fazer um estudo da tireoide. Então, no exame de sangue, nós podemos pesquisar o T3, T4 e o TSH. Esses índices vão nos dizer se existe algum problema errado na tireoide, que possa estar influindo nessa queda de cabelo, além de outros sintomas. Porque quando a tireoide não está funcionando bem, não é só queda de cabelo, existe o hipo ou hipertiroidismo,
que são uma série de coisas médicas que acontecem no paciente que é portador de uma tireoidite de Hashimoto, por exemplo. Depois, pesquisar o DHT, que é a dihidrotestosterona. Porque existe uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que ela atua na testosterona. Então, essa testosterona, quando é atingida pela 5-alfa-redutase, ela vai alterar essa dihidrotestosterona, que faz com que haja quedas de cabelo. Nós sabemos que é utilizado um medicamento, que é a finasterida, e alguém já usa esse medicamento para evitar a queda de cabelo quando é diagnosticado essa alteração da testosterona. Mas é importante a gente ter cuidado, porque os efeitos colaterais da finasteridas, elas aparecem a longo prazo. Então você começa logo a usar, não nota coisa nenhuma. Então é interessante se prestar atenção a esse detalhe. Depois vem o estresse, que é um fator assim, importantíssimo no aumento do cortisol, e sempre que você tem, por um longo período, esse aumento do cortisol, claro que ele vai também atuar, fazendo com que os cabelos caiam. E na história clínica é necessário conversar com o paciente, saber se ele tomou alguma anestesia geral, porque às vezes a anestesia geral, um ano depois que você tomou anestesia geral, pode começar uma queda de cabelo. E quando você vê suplementos que são utilizados na queda de cabelo, eles têm muita finalidade quando a queda de cabelo é causada pela anestesia geral. Esses outros casos aqui, você tem que tratar o problema. Agora, uma coisa assim que é uma opinião que a gente pode dar, é sobre o shampoo de capsaicina. Ele é um vasodilatador capilar. Então, você, numa farmácia de manipulação, o médico pode prescrever um shampoo à base de capsaicina para você fazer lavagens com massagem no couro cabeludo. Aí sim, é uma coisa que pode ser usada mesmo com todos esses outros tratamentos que nós vimos ali. Ok? Então, queda de cabelo não é somente alguma coisa, pode ser tudo isso que nós mostramos aqui agora. Existe queda de cabelos que pode ser no sexo feminino e no sexo masculino. No sexo masculino, quase que a gente sabe que o homem normalmente, quando tem mais idade, a maioria deles se tornam carecas, né? Eles perdem o cabelo, principalmente hereditariamente. Mas na mulher, o negócio é mais complicado. A queda de cabelo é uma queixa mais comum entre as mulheres e, quando patológica, tem diversas causas, como doenças da tireoide, que nós falamos há pouco, deficiência de ferro, que é quando você tem uma ferritina muito baixa, amamentação, doenças infecciosas e autoimunes e estresse físico ou emocional. As doenças infecciosas e autoimunes, nós sabemos que as autoimunes são aquelas doenças em que o organismo ataca seus próprios órgãos. Então, é uma coisa assim, importante para o nosso conhecimento. E a causa exata da perda de cabelo vai determinar a quantidade de cabelo perdido, a velocidade com que isso acontecerá e que locais do corpo sofrerão mais com a perda dos fios. Medicamentos também podem causar problemas, como os usados em quimioterapias. Como a gente sabe que pessoas que são portadoras de câncer, que fazem cirurgia e depois precisam do quimioterápico, normalmente eles perdem o cabelo, depois nascem, né? Então, a causa exata do perda do cabelo vai determinar justamente a quantidade, a velocidade e como isso acontecerá. No caso de tratamento de câncer e remédios para artrite, de problemas cardíacos e pressão alta. Existe também a causa de cabelos perdidos pelo sexo masculino. Já entre os homens, a causa mais comum de queda de cabelo e calvície, como dissemos anteriormente, é a hereditariedade. Então, no homem,
a gente já sabe que normalmente é isso. Tanto homens quanto mulheres podem herdar este problema dos seus pais. Isso acontece porque os hormônios sexuais são responsáveis pela miniaturização dos fios de cabelo em algumas pessoas, não são em todas. Esse problema, bem mais comum em homens, começa geralmente na puberdade e se agrava conforme os anos se passam. Por fim, a tricotilomania, que é uma doença em que a pessoa arranca os seus próprios fios de cabelo com as mãos, descontroladamente, pode ser responsável por falhas no couro cabeludo e pelos da barba, né? Na verdade, é a água excessivamente quente que prejudica a saúde dos fios, estimulando a produção de glândulas sebáceas. Ainda mais agora, com a entrada do inverno, quando começa o tempo de inverno, é recomendado optar por temperaturas mornas. Então, lavar os cabelos diariamente deixa-os mais oleosos? Ao contrário, cabelos oleosos devem ser lavados todos os dias, mas com shampoo específico e sem massagens excessivas, para não superestimular a produção de oleosidade nos cabelos. Sem escovadas à noite antes de dormir deixa os cabelos saudáveis? O hábito que pode ser conferido em muitos filmes de época, de fato ativa a circulação no couro cabeludo, você escovar o cabelo. Mas é desaconselhado, pois pode fragilizar os fios e irritar o couro cabeludo. Continuando, tem ainda fios brancos. Os fios brancos arrancados nascem em dobro? Isso é outra pergunta. Você tem um fio branco. Se você arrancar, nasce dois? Se fosse verdade, seria fácil combater a calvície. O que é natural que os fios brancos se destaquem na cabeleira. Isso acontece porque o processo de encanecimento é causado pela perda de melanina, a substância que dá cor aos cabelos, que é substituída por ar e em seguida por ceratina, proteína que deixa fio mais grosso e, portanto, mais visível. Então, minha gente, essas eram algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês não ficarem juntando aí nas suas cabeças uma série de mitos e coisas que são inverídicas. Então, essas são as verdades que eu trouxe aí para que vocês complementem esse nosso trabalho sobre cabelos. Falamos bastante sobre couro cabeludo, cabelos, pelos. Mas, além do couro cabeludo e o cabelo, ainda existem outros locais que existem pelos. E que a gente merece aqui falar alguma coisa sobre isso. Que são os cílios e os supercílios. São pelos importantíssimos na nossa vida. Os cílios e as sobrancelhas são pontos assim fundamentais para a saúde dos olhos. Então aqui nós queríamos dar uma ligeira orientação de como é que isso funciona. Então nós temos aqui o olho com a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Do lado superior e externo, nós temos as glândulas lacrimais, que são a glândula situada nessas partes superior e externa, que é chamada de glândula principal. Então ela fica por dentro da pálpebra, né? Por dentro da órbita, e ela secreta, através de 6 a 12 canalículas, a lágrima, que serve para lubrificar o olho, para proteger o olho, nutrir o olho. São 5 as finalidades dessa lágrima. E por que nós estamos explicando isso? Porque existe uma anatomia. Então, os cílios e os supercílios, eles não servem somente como adorno, não, nem por boniteza. Eles têm funções importantíssimas. Então, os cílios, tanto os superiores como os inferiores, eles servem de proteção para o globo ocular. Qualquer coisa que se aproxima do olho, eles servem como antena. E eles são automáticos, quer dizer, tudo que ele nota se aproximando deles,
eles tendem a fechar o olho para não bater dentro do globo ocular, para não feri-lo. Então, esses cílios são importantíssimos para a manutenção do olho, como também a lágrima que eu falei há pouco. Então, a lágrima, depois de executar o seu trabalho, ela é escoada pelos pontos lacrimais superior e inferior, desce pelos canalículos lacrimal e entra finalmente nas fossas nasais. A lágrima, além de manter o olho sadio, ele umedece o nariz. Esse umedecimento é importante porque toda a poeira, todas as bactérias, quando passa pelas narinas que estão úmidas com a lágrima, eles colam ali e não vão para a laringe, não vai para os brônquios, não vai para o pulmão. Então a lágrima tem essa finalidade também ao nível do nariz. Então aqui nós mostramos assim rapidamente a situação do aparelho lacrimal, dos cílios e os supercílios, que nós vamos ver agora logo em seguida aqui. Então, o que acontece modernamente? É que as mulheres, principalmente, usam milhões de coisas através de aparelhos, através de pinças, cosméticos, e eles então modelam as suas sobrancelhas ao ponto de muitas pessoas tirar a sobrancelha totalmente e fazer apenas uma pintura. Tem pessoas que pintam ela até de maneira definitiva. Então eu quero dizer a vocês que o supercílio ou as sobrancelhas, ela tem uma finalidade para que o suor ou qualquer coisa que toque aqui na nossa fronte não escorra para dentro do olho, que serve como um aparato. Então aquelas pessoas que arrancam as sobrancelhas e pintam, perdem essa capacidade que o olho criou. Também nós notamos que se usa a maior quantidade possível de tintas e nós modelamos de maneira ao gosto, ou de acordo com o rosto da pessoa, fazendo modelagem dessas sobrancelhas. Isso muitas vezes causa uma série de problemas para o médico, porque pela sobrancelha, pela parte dos supercílios aqui superiores, eles nos dão muita informação. Por exemplo, as pessoas que perdem esse terço externo aqui das sobrancelhas, tem pessoas que começam a cair esses cílios aqui da parte superior. Isso significa que o paciente está com lepra. Ou, então, se a pessoa arranca e pinta, esse detalhe o médico deixa de ver. Então, são alterações anatômicas e biológicas que as modas criam e que atrapalham demais o senso médico de beleza, né? Então, pela beleza, se expõe muito o olho para outras coisas. Depois nós temos uma coisa assim comum, que é as mulheres pintarem as pálpebras para que crie uma imagem diferente dos seus olhos. Eu não sei porquê, mas em todo lugar onde eu entro para ver como é que eles ensinam a fazer isso, eles fazem de maneira errada. Porque deveria pintar as pálpebras abaixo dos cílios. Quer dizer, estão vendo aqui esse pontinho vermelho? A pintura deveria ser feita aqui, e não no meio dos cílios, como nós estamos vendo aqui, e onde eles explicam como é que faz. Então, eles metem pintura aqui no meio dos cílios. Parte dessa pintura, quando você abre e fecha os olhos, ela cai dentro do olho e dá reações importantíssimas para o olho. Então, vocês vejam que existe uma série imensa de modelos de pintura dos cílios e que, às vezes, chega lá no consultório, eu vou olhar os cílios lá da cliente e por exemplo, quinta-feira, e eu vejo lá os cílios muito sujos ainda, completamente sujos, de tinta. E eu pergunto, usou hoje
esse lápis? Ela disse, não, foi quando eu fui para a festa domingo. Quer dizer, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias isso está aqui fazendo mal aos olhos. Então, isso são coisas que a gente, às vezes, não tem a oportunidade de conversar, a não ser no consultório com os pacientes. Então, eu aproveito essa oportunidade. Então, por que a gente fala tanto sobre essas coisas? Porque a estrutura do rebordo palpebral, ele tem estruturas importantes. Se você começar a irritar cronicamente seus olhos, com o tempo os cílios começam a nascer errados, como vocês estão vendo aqui. Eles começam a nascer para dentro do olho e vai irritar profundamente o globo ocular. A pessoa sente como se tivesse areia, o olho vive consequentemente muito inflamado. E o que eu falei a vocês, que eu não achava certo a pintura ser feita aqui no rebordo da pálpebra, veja que os cílios estão saindo daqui, ó. Então o certo é pintar aqui, ó, depois dos cílios, e não no rebordo. Aí você diz, por quê? Então vou explicar a vocês. Quase entre um cílio e outro tem um orifício, olha, aonde sai uma secreção que dá lubrificação aos olhos e dá a beleza do brilho do olhar. Se você usa pintura aqui, você entope esses pontinhos e a substância deixa de sair para lubrificar os olhos e começa a dar uma inflamação na pálpebra chamada blefarite. Então, quantas vezes, quando a gente bota no microscópio, nós encontramos assim, olha, uma hipossecreção e uma disfunção desses pontinhos que são canalículos das glândulas. Aqui nós estamos vendo, para vocês melhor entender, que se eu abrisse o rebordo no meio, nessa parte aqui eu tenho os pontinhos que eu falei, os orifícios das glândulas de Meibômios. E que vocês vejam que dentro da pálpebra tem essas glândulas que jogam para a pálpebra esse lubrificante que tanto ajuda a gente poder ter uma pálpebra saudável, um cílio saudável e um olho saudável. Então faz muito mal a gente utilizar pinturas na pálpebra no lugar errado. Se for no lugar certo, as pessoas alérgicas vão achar ruim, as outras, tudo bem. Então essas seriam as informações importantes que eu tinha para deixar aqui para vocês. Uma alimentação saudável e gostosa é tudo o que procuramos para a nossa família. A Gela e Queijo Delivery oferece uma grande variedade de opções diariamente para você almoçar bem e o melhor, onde você estiver. Atendemos de segunda a sexta-feira com delivery e o melhor preço da cidade. Faça o seu pedido pelo WhatsApp e receba as nossas delícias. Gela e Queijo Delivery, WhatsApp 84 987 95 44 26. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Em 1991, o sonho de um jovem potiguar começava a ser trilhado. De lá para cá, já são 30 anos desse sonho. 30 anos de trabalho, de dedicação, de coragem, de sucesso. 30 anos feitos para você. A nossa história também é sua. Esterbon, 30 anos de qualidade que surpreende.